a carreira de ator aconteceu bem depois, né? Eu cresci em Franca, eu sou de Altinópolis, interior de São Paulo, mas eu cresci em Franca, que é interior de São Paulo também. E meu pai, técnico de eletrônica, consertava ali videocassete, televisão, então desde moleque eu abria a loja com ele, para ele ali, e aprendi a consertar umas coisas, brinquedo, eu consertava bastante, o pessoal comprava no Paraguai, estragava, meu pai foi me ensinando. Até que eu comecei ali na escola ainda, eu devia estar no. Devia ter sido uns 13, 14 anos. Tinha um amigo meu da minha sala, o Sapão, lá de Franca. O pai dele era o maior distribuidor de tênis pirata dali da região inteira. É, Na aqueles cidade. Mizuno, Nike. Ele vendia até aqui para 25 de março, pra você ter Olha, então noção. o homem era Ele brabo mesmo. pegava lá em Nova Serrana e vendia aqui. Forte. E todo mundo queria os tênis. Mas ele tinha vergonha. Todo mundo falava, Sapão, vende um tênis. Ele, não. Ele tinha vergonha de falar que o pai dele era. Eu falei, caralho, velho, tem vergonha de quê? Deixa eu vender então. Aí eu fui lá pro pai dele, Vicente, deixa eu vender os tênis. Ele deixa. Aí eu levei pra escola, comecei a vender pra escola, com os amigos meus ali na escola. E aí comecei a ganhar um dinheirinho ali. Eu falei, opa, peraí. Dava uma margem, né? E aí eu já saía da escola, pegava ali as caixinhas de sapato do Vicente e começava a vender porta em porta. Então comecei ali porta em porta a vender, comecei a recrutar a molecada da minha escola ali Pra também, vender que davam também. de para vender para mim, eu já tinha os vendedorzinhos meus. Caramba. E aí foi. Começou ali, aí fui migrando Sempre teve essa desenvoltura de vender de porta em porta, nunca teve a sempre. vergonha, não? Não. Nunca tive, cara. Hum. Cara, vergonha de ganhar dinheiro é falta de vergonha na cara, né, bicho? Porque tem, cara. Os jovens de hoje não têm essa coragem, Ah, infelizmente. eu nunca tive muita limitação, assim, sabe? Uma coisa que eu herdei muito do meu pai, assim, é a questão. Meu pai nunca me pôs limite de sonhar. Tudo que eu falava pro meu pai falava assim: vai lá que dá certo. Mas era tudo mesmo, bicho. Eu vou até lembrar de um episódio aqui que eu nunca falei. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu era apaixonado na Sandy. Apaixonado na Sandy. Eu acho que todo mundo da minha idade, É. né? E aí um dia eu tava lá, meu pai falou assim: o que foi? Você gosta de alguém? Eu falei, eu gosto de uma menina, pai. Mas quem que é? A Sandy, a cantora lá, é. Eu falei, então vai lá e namora com ela. E aí eu falei, como, melhor? Sei lá, se vira. E aí, cara, eu fui bater lá em Campinas, bicho. Sério, Fui cara? bater lá em Campinas, lá pra... Tinha o festival lá, a série do Sandy Júnior na época, fui lá Lembro. na escola, falei, ambiente, né? A gente vai aprendendo que ambiente é tudo na vida da gente para conseguir conquistar o que a gente deseja. Então, se eu queria namorar a Sandy, eu tinha que estar no ambiente dela. Eu só não tinha noção que Campinas era tão grande e era tão inacessível assim. Mas essa mentalidade de não impor limite desde jovem, eu acho que me formou um homem que acredita em tudo. Tudo eu acredito, cara. Embora quebrei muitas vezes a cara, né? A gente, por ser novo, por não ter experiência, a gente acaba errando, né? Então, eu costumo dizer até na minha palestra, falo assim, eu durante muito tempo eu fui um colecionador de fracasso, mas a cada fracasso eu aprendia, porque você não erra, né? Ou você aprende, ou você vence, ou você Sim. conquista. E Então, hoje em dia ninguém quer errar também, né? mas errar, cara, é natural. Se você não errar, dificilmente você vai prosperar. Concordo. É difícil e a gente erra o tempo todo. Depois que a gente vai ficando um pouco mais maduro e quebrando muito a cara, a gente começa a entender que vale mais a pena a gente gastar 90% de preparação para 10 de execução do que entrar com 90% de gás numa coisa sem estar com 10% de preparação, né? Eu, muito novo, eu atirei para muito lado também. Errei porque eu sempre fui corajoso. Então, vamos fazer isso, vou fazer. Só que muitas vezes não estava preparado, não tinha base sólida. E agora, um pouco mais velho, hoje eu já sou um pouco mais lento para entrar. Eu sou empreendedor, eu gosto de negócio novo. Tudo que eu vejo, eu enxergo o negócio o Você vê tempo negócio. todo, cara. O tempo todo, todo lugar eu enxergo oportunidade. Mas hoje eu paro, penso, Pé no chão. 10 é 90% ali, estudo, entender. Demora um pouquinho, mas a hora que sai, eu diminuo ali 90% do risco de errar também. Certo. As imprudências, né, elas vão diminuindo, Vai né? diminuindo. A bagagem, ela proporciona isso. E o seu pai, acredito que foi fundamental, sim, com certeza, porque
não tem esse incentivo, esse apoio é fundamental para qualquer coisa na vida. E você vê que é possível. Um garoto que sonhava ali namorar a Sandy, por exemplo. Uhum. Cara, você imaginou que você pudesse estar na Globo um dia, não é Então, verdade? E tudo é possível, É uma né? inocência, cara. Eu é. acho que a inocência, ela é muito importante para a vida, principalmente quando é jovem, criança. A inocência e não impor limite. Hoje eu foco muito, até tem a minha imersão, minha palestra, que eu foco muito no desbloqueio da mente, né? Eu conseguia entender tudo que me bloqueava, tudo que me travava e comecei a desbloquear uma coisa de cada vez. Então, assim, como você perguntou, o papel dos pais, e até quem é pai e mãe está assistindo aí, se tem filho pequeno, a criança é fundamental. A gente não impor limites nela, a gente tem que impor noção, não limites. Então, da mesma forma que meu pai falou, vai lá namorar a Sandy, eu não tinha pretensão de ser ator de novela da Globo, novela das 9. Isso foi uma coisa que era completamente distante da minha vida. Imagina, cara, em Franca, numa família simples, assim, sem ninguém da classe artística, sem nenhuma estrutura assim de Rio de Janeiro, sem nenhuma estrutura grande por trás para poder bancar uma coisa. Como é, você falar Globo é muito distante, né, cara? Assim, quem é do interior sabe o que eu tô falando. Falar, oh, você vai fazer novela das 9 na Globo? É distante. Fala, cara, tá, mano. Hoje ainda tem um Google, hoje ainda tem internet para a gente pesquisar como fazer. Caminho, Na né? época não tinha. Então eu lembro que assim, o meu primeiro gatilho de televisão foi minha mãe que me deu em 2005, tomando café à tarde, eu depressivo, triste, porque eu gostava de cantar, eu cantava, mas na época Franca é o que é Goiânia hoje. Hoje Goiânia é dupla sertaneja, está tudo lá. Na época, Sim. as duplas estavam tudo em Franca. Então tinha o Jean Giovanni, tinha o Rio Negro Solimões, Emílio Eduardo ali da região, Mãe Rafael, que era forte, Rodrigo Daniel, tinha muita dupla. Então não tinha banda. Quem não tinha empresário não tinha como manter uma banda. E eu queria ter uma banda e queria gravar um CD. Mas eu não tinha condição nem de manter uma banda e nem de gravar um CD. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E do nada minha mãe vira e fala assim: ah, minha mãe, Comércio da Franca, o jornalzinho assim, eu lembro como se fosse hoje essa cena, cara. Minha mãe falou assim: aqui tá falando que tá faltando galã na Malhação, por que você não vai lá? Se você for lá, você vai conseguir gravar o disco, ficar famoso. Eu falei, ah, mas tá louca? Tá doida? Mas tem sentido. Se eu for pra Globo, fizer novela, ficar famoso, eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, eu posso gravar meu disco, eu não preciso de empresário, eu posso mesmo me empresariar. Tem sentido. Eu vou pra Globo. E fui, cara. Então, assim, o primeiro gatilho foi esse. Mais uma vez vem a não limitação. Se eu fosse aquela criança que meu pai falasse tudo, não pode, você não consegue, você não é Isso capaz, não é pra você. isso não é pra você, você tá doido. Provavelmente ali eu falava pra minha mãe, ali já tinha descartado. Então, assim, a inocência da minha mãe de falar, vai lá, tá aqui no jornal que tá faltando, tá precisando. E a minha inocência de não entender a complexidade me fez ir. Hoje eu sou um cara, tô com 40 anos, muito ligado na espiritualidade, foco muito nisso, na mente, na espiritualidade, e tem uma passagem, cara, que o André Fernandes, que eu adoro, ele fala muito uma coisa assim, ele fala assim, se você olhar o tamanho do seu gigante, você vai tropeçar. Se você olhar o tamanho do seu Deus, seus gigantes vão tropeçar. Então, naquele momento que a minha mãe fala, vai pra Globo, eu não olhei o gigante da dificuldade. Eu só falei, cara, Deus está comigo, minha mãe abençoou, eu vou e vai dar certo. E os gigantes foram tropeçando ao longo do caminho. Cara, você já era um cara jovem, empreendedor, desenrolado, tênis, seja lá o que for, você estava vendendo sempre. E com esse sonho de gravar o seu CD, Gravar o disco. gravar o seu disco. Com esse sonho de gravar o disco, você foi pro Rio de Janeiro? Conta essa história. Como é que você foi pro Rio de Janeiro, irmão? Na verdade, eu venho muito a São Paulo, começo a vir muito a São Paulo para buscar mercadoria para vender. Certo. Então eu vendia, como eu falei, comecei com calçados, com tênis lá, que eu falei do pai do amigo meu, depois migrei para perfumes, depois migrei para CDs. E aqui em São Paulo eu conheci um agente de modelos. E ele me convidou para trabalhar como modelo, eu não dava muita bola, não acreditava muito. Volto para Franca, conheço um outro agente lá, que é o Boni, e ele começa a me chamar para fazer algumas coisas, uns desfiles,
uns trabalhinhos. E eu comecei a fazer, lá em Franca ainda. Mas nunca pensou em fazer Não. esse tipo de trabalho. Não, 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 não. Então, os caras, você veio... Primeiro era a grana, velho. Tipo assim, primeiro era um dinheiro legal, e o segundo, eu era novo, devia ter ali meus 15 anos, 16, tinha muita menininha gata. Então, tipo, falei, cara, é útil ao agradável, né? Aí comecei a fazer os trabalhinhos em Franca e daí a pouco comecei a fazer aqui em São Paulo. O primeiro foi o Daniel, putz, não posso lembrar o nome dele agora, mas era da Sagarana Modas, Del Salto, eu acho, se eu não me engano. E depois fui para Mega Moda, fazer uns trabalhos, e comecei a fazer testes. Só que o primeiro teste que eu fiz na minha vida eu passei, que era um comercial para Tess, que depois virou Claro. Então foi o primeiro teste, e o primeiro teste eu passei e já era uma baita grana, bicho. Nunca tinha feito um teste antes. Eu nunca tinha feito um teste. Eu lembro direitinho que eu cheguei, o cara falou assim, você vai lá fazer um casting? Casting. E eu falei, o que é isso? Ele, não, você vai lá no endereço e eles vão falar o que você tem que fazer. Eu falei, tá bom. E eu fui, eu tinha vindo para São Paulo para comprar mercadoria, cheguei lá, o cara falou assim para mim, ó, você vai abrir aqui, era um estúdio, todo branco, só tinha uma mesa, falou, aqui você vai abrir, finge que tem uma porta, abre a porta aqui, vai entrar um furacão, você finge que tem um furacão aqui e faz o que você quiser. É só isso. Eu falei, tá bom, pode pirar? Ele falou, pode pirar. Então tá. Aí abri a porta lá imaginária, ele falou, veio o furacão. Rapaz, eu já comecei a simular que tinha lá, pulei na mesa, joguei a mesa pra cima, quebrei a mesa, fiz um estardalhaço, eu nunca tinha feito, eu fiz o que o cara falou. E passei, bicho. Primeiro teste, era um comercial e foi legal pra caramba. E ali eu falei, putz, tô rico. Tô rico. Já pintou a primeira grana? Não, porque eu achei assim, agora é o caminho. Ah, certo. Que engraçado, a vida da gente, a gente sempre vai... Quando a gente tá buscando algo, e você tá aqui também, Arthur, não sei se pra você é assim, mas assim, a cada oportunidade a gente acha um funil que fala assim, vou ficar rico com isso, vou ficar rico com isso, vou ficar rico com isso. A minha esposa tem uma história boa pra contar. Não é Eu mais isso? jovem, era mais emocionado, né? A gente vai criando um pouco de casca, maturidade, mas eu chegava muitas vezes em casa falando, a gente vai ficar rico agora. A gente vai ficar rico. Eu sempre falava isso, cara. Eu lembro, ó, quando eu comecei a vender tênis primeiro, então já era um dinheirinho. Só que o tênis, querendo ou não, eu vendia pirata, então era ilegal. Eu corria já de fiscal da prefeitura, tinha os inconvenientes. Sim. Vendia um pouco sapato com o meu tio Carlinho também, que era da marca dele, mas aí já não tinha a mesma margem que o tênis. Aí eu lembro que eu comecei a vender perfume. Cara, essa história é muito boa. Comecei a vender perfume, os perfumes pirata. Então aqui na 25 tinha muito, deve ter ainda. 212, Calvin Klein, Ferrari. E o cheiro, cara, era igual o original. Só que você espirrava aqui, dava 5 minutos, não tinha mais nada. É. E era barato. Sim. Então comecei a vender, enchi a mochila de perfume, comecei a vender. Um dia eu tava em Passos, Minas Gerais. Porque eu sempre assim, eu chegava da escola, ia pra rodoviária, pegava o primeiro ônibus para a cidade mais próxima. Vendia e voltava de carona. E aí eu cheguei em Passos, cara. Tinha uma loja lá da Contém Uma Grama e tinham as essências para quem faz perfume. Eu não lembro o nome da pessoa que faz perfume. Botando. E eu lembro que eu li assim escrito, fixador. Eu falei assim, o que é isso aqui? Ela falou, isso é para fixar o cheiro na pele. Eu falei assim, isso aqui é o que faz o perfume durar na pele? Ela falou, é. Eu falei, tô rico. Porque eu já tenho perfume com cheiro igual, que era os pirata, com cheiro igual, que custava 1/10 do valor. Se ele fixou na pele, eu tenho o original, a cabeça de menino. Comprei um galão, bicho. De fixador. De fixador. Cheguei em casa, pegava a seringa, colocava com a seringa, assim, ia misturando com a seringa no perfume. Achei a fórmula, só que aí muda o cheiro. Muda, altera, aí né? Não deu certo. Porque em tese faria sentido, né? Em tese faria sentido, né? Mas só experimentando, eu experimentei. Eu pensei que ele ia Não falar deu assim, eu certo. descobri que bilionário com Mudou. o fixador. Eu acho que se tivesse ficado o mesmo cheiro e o fixador, teria dado certo. Que legal, cara. Tá, aí eu queria chegar na parte que você foi pro Rio. Então, aí começo a fazer teste para comerciais e eles me falam que, assim, porque eu não tinha... É engraçado, até então eu nunca tinha ido assistir uma peça de teatro. Nunca? Nunca. Eu tinha ido, para falar nunca, eu tinha ido em uma peça de teatro com a escola, que era o incentivo da escola,
para assistir uma peça com a Sheila Mello. E eu só fui lá para ver a Sheila Mello, cara, e tirar uma foto com ela. Foi só para isso. E é engraçado, cara. Mentira, foram duas peças. Foram essa com a Sheila Mello e depois foi uma outra que era com a Ana Lúcia Torres, que era uma peça mais complexa e muito boa. É até engraçado essa história. E eu peguei e fiquei interagindo da plateia. Era moleque, tinha 14 anos. Então ela falava uma coisa, eu respondia na plateia. Ela falava uma coisa, eu respondia na plateia, porque eu era o pavão. Todo mundo ficava rindo de mim, achando engraçado. E eu achando que tava arrasando ali. Descoladão. Passa anos depois, eu na Globo vou gravar novela com Ana Lúcia Torre. E falei, cara, Ana, eu fui numa peça na vida com você. Porque a da Sheila Mello, vamos falar que sim, não era uma peça, era mais comercial. A da Ana já era uma peça mais teatral, com mais conteúdo artístico, vamos dizer. E eu falei, Ana, você foi lá em Franca uma vez, tal. Ela falou, foi uma das piores cidades que eu fui, tinha uns adolescentes terríveis lá, que me interromperam, quase que eu parei com a peça. Eu falei, era eu que não tinha noção. Então, aí eu assisto a peça, essas duas peças só, mas me marcou mais a Sheila Mello, e só, cara. Mas quando eu começo a fazer os trabalhos como modelo, faço comercial, começo a fazer algumas ações, o Del Santos ele chama. Desculpa, Del Santos. O Del Santos fala, cara, eu acho legal você fazer teatro, porque se você fizer teatro, vai melhorar a sua performance. E eu peguei e comecei a fazer teatro. Tinha um curso livre aqui em São Paulo, que eu vinha a cada 15 dias fazer. Depois comecei a fazer um curso lá na faculdade de Franca, na Unifran, livre também, mas só para pegar comercial, para pegar mais comercial. Porque o primeiro comercial que eu fiz, teste que eu fiz, eu peguei. Mas os outros 20 depois, não. Então eu falei, cara, tem que fazer teatro. Comecei a fazer para desenvolver. Mas como eu não tinha aquela pressão de querer ser um ator de famoso, como eu não tinha aquela pressão de eu quero ser um ator de novelas ou de teatro, era livre, eu tava ali para aprender, para divertir, para curtir, para melhorar, era só isso. E eu acho que essa não pressão foi me fazendo me tornar um ator com um pouco de qualidade maior, porque eu era aberto, eu errava, o povo ria de mim, eu não ficava com vergonha, eu falava, tô aprendendo, me ensina aí. E comecei a estudar os cursos livres. Até que em 2005, a minha mãe me fala isso, vai pra Globo. E era um momento que eu tava numa desilusão amorosa, que eu tinha terminado um namoro, que eu tava sofrendo. Falei, putz, pode ser, vou. E aí eu já falo, vou, mas eu vou estudar qual que é a melhor escola de teatro do Brasil. Aí descobri que era a Cal. E já fui para estudar na Cal. Aí eu já vou com um plano para virar um ator de novelas. Só que quando eu chego no Rio de Janeiro, eu começo a assistir teatro de verdade. E aí eu me apaixono. Falo, cara, isso é muito massa. Isso aí abriu, tipo assim, um novo mundo para mim. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer teatro, eu quero fazer isso, é muito legal. Então eu começo a estudar teatro, começo a escrever, eu sempre gostei de escrever sketch, escrever monólogo. Eu ganhava uma grana ali escrevendo monólogo pra galera fazer teste na Globo, para fazer gravação de videobook. E eu começo a mergulhar muito no teatro. E aí eu começo, ao mesmo tempo, a me direcionar aos ambientes que me levariam a chegar onde eu cheguei. Eu falo isso na palestra hoje. Hoje a gente fala sem nenhum tipo de pudor. A gente precisa, para a gente conquistar qualquer sucesso na vida, e eu não estou falando só como ator, como empreendedor, como artista, como empresário, a gente tem que sempre se mover em direção aos ambientes da qual aquilo já é uma realidade. Então eu vou para o Rio de Janeiro, começo a morar em Laranjeiras, a Cal, que era a Casa de Artes Laranjeiras, que é uma das melhores escolas de teatro, é em Laranjeiras, mas eu tinha o foco da Globo. E eu entendo que o bom ator de televisão é o ator de teatro, então eu mergulho no teatro, muito, mas sem pressão. E lá nos primeiros dias, eu arrumei um lugar para morar, que eu ia morar em Laranjeiras, dividi com um amigo meu, um apartamento que eu ia pagar R$200 por mês para dividir um apartamento, para ter um quarto, dividir um quarto com ele no apartamento. Mas eu conheço o André Bancoff, que acabou fazendo muitas novelas, meu amigo, que tinha feito oficina de atores da TV Globo.
E ele fala que morava na Barra da Tijuca. E na Cal, isso eu tô falando assim, no primeiro mês de Rio de Janeiro. Acabou Primeiro de mês, chegar, acabei de recém-chegado. chegar. Tinha 2 meninas que tinham acabado de sair do Big Brother, a Natália e a Carlinha. E as 2 moravam na Barra. E elas estavam se preparando para fazer oficina de atores da Globo. A oficina de atores da Globo era muito famosa, de lançar os atores da Malhação, de lançar os atores da novela jovem. Falei, cara, eu quero fazer oficina de atores da TV Globo. Mas é um curso que você é convidado. A Globo, você é convidado para fazer oficina. Então, o que eu penso? Era R$ 200 ali e o André conseguiu para mim uma vaga na pensão na Barra, que era R$ 350 num quartinho muito menor. Mas era um ambiente que morava só a galera que fazia oficina de atores da Globo e alguns atores, já que estava fazendo novela. Então morava a Marjorie Erichano, morou o Thiago Rodrigues, já morava uma galera da Malhação ali. E eu falei, cara, eu vou morar ali. Ambiente. E começo a frequentar aquele ambiente. Mas isso sem pensar. Hoje, eu acabo ensinando isso para as pessoas jovens se posicionam por um ambiente que você quer estar. Mas para mim era inconsciente. Deus, vamos dizer, me movimentava para isso. Então eu começo a morar ali, pagando quase o dobro de aluguel, mas para estar no ambiente. Então aquele ambiente me proporciona novos relacionamentos, que hoje em dia é famoso network, todo mundo fala, né? Mas os novos relacionamentos, as novas amizades, todo mundo no mesmo propósito. Ali você começa a conhecer produtores, diretores, porque sempre tem a festa, tem um evento. Então eu começo a me movimentar nesse lugar e ao mesmo tempo estudando na Cal, me preparando para a oportunidade. Se você perguntar, eu era o cara mais bonito quando eu entrei? Não. Eu era o melhor ator? Não. Mas eu acho que eu era o mais preparado, mentalmente. Eu já sabia o que eu queria, eu não tinha dúvida. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu nunca questionei se ia dar certo ou não. Nunca teve plano B. Você já tinha uma convicção. Sempre que eu decido fazer alguma coisa, eu falo, eu vou fazer isso, eu fecho, não tem plano B. Eu não consigo, não entra na minha mente que vai dar errado. Muito bom. Eu vou até dar certo. E ali eu fico até dar certo de entrar. Então, assim, não foi fácil. Não é Eu fácil. imagino. A Globo tem um grande produtor lá, que é o Léo Gama, que não tá mais lá hoje. Ele falava assim muito, falava assim, o seu melhor não vai te garantir estar aqui. Hoje eu discordo um pouco da frase dele. Porque quando ele fala o seu melhor não te garante, é o melhor fisicamente e de talento. Só que você tem que ter o seu melhor para qualquer área da sua vida que você queira fazer sucesso. Não é só fisicamente ou financeiramente. A sua mente está preparada, o seu espiritual está preparado para aquilo, o seu desejo, a sua profecia, o que você fala, como você age, como você se porta, isso tudo te direciona. Inconscientemente eu já fazia isso, talvez pelas ilimitações que meus pais me deram, Sim. talvez por isso. Mas eu lembro, hoje, mais velho, eu vejo, tem uma frase, tem uma passagem de Provérbios 18, 21, se eu não me engano, que fala o seguinte: a morte e a vida estão na ponta da língua. A morte e a vida estão na ponta da língua. Quem usa, come do seu fruto. Ou seja, o que ele quer dizer? A gente vai comer, ou seja, a gente vai colher o que a gente fala. Então a pessoa que fala, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu tô aqui tentando. Eu tô tentando até dar certo. Ou que reclama, ou tudo que você tá falando, Que você fala tem um você poder tá absurdo. profetizando. Então será que eu vou conseguir? Ou será já é o meio do caminho? Eu nunca tive dúvida. Isso não vai dar certo. Cara, você já tá... Meio caminho para não dar. Exato. E inconsciente eu sempre tive isso. Eu sempre falei, cara, eu vim para fazer novela. Se eu vim para fazer novela, o que eu vou fazer? Novela. Mas é difícil, você tem que ter relacionamento, você tem que ter QI, você tem que ter portas abertas. A gente abre as portas, a gente acha quem vai indicar, a gente acha quem vai nos instruir, a gente vai tendo, hoje é famoso mentoria, né? A gente vai fazendo mentoria, mas na época é conselhos, com quem já passou, com quem já... Eu sempre fui curioso, eu sempre perguntei. Eu vi uma pessoa que estava numa posição que eu queria chegar, eu sempre perguntei, cara, o que eu faço? Eu lembro que na época não tinha muito internet. Na pensão que eu morava, tinha um computador só, que a gente podia ligar só à noite
usar a internet à noite, porque era discado. Escada. Caro, né, internet? Era caro. E aí eu lembro que eu ficava pesquisando, eu descobri assim, diversos e-mails de atores e atrizes, e eu mandava e-mails falando o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Perguntando. Eu sempre perguntei tudo que eu quis. Então, assim, quando a gente vai perguntando, a gente perguntando, a gente está aprendendo. A gente vai profetizando o que a gente quer. A gente vai visualizando, porque eu visualizava, bicho. Eu visualizava. Eu lembro que eu ia para Franca de ônibus e voltava. Eu lembro assim que toda vez que eu saía de Franca para voltar para o Rio de Janeiro, eu falava assim: é a última vez que eu vou voltar sem ser conhecido. É a última vez que eu vou voltar sem ser conhecido. Eu falava muito isso. E isso aconteceu diversas vezes. De eu voltar e não ter acontecido na hora que eu voltar, até chegar o momento que aconteceu.